Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sou formada em engenharia de software e trabalho há 4 anos no mercado como desenvolvedora. E o vídeo de hoje é especial porque vai ser um tutorial pra você aí que não comprou presente pros seus parentes, precisa entregar alguma coisa de última hora. Hoje nós vamos aprender a fazer um cartão natalino, um cartão animado, utilizando CSS, JavaScript e HTML. Então vamos mexer um pouco com o desenvolvimento web e a gente vai aprender a fazer este cartão aqui com um pouco de animação e também com essa animação de abertura para a gente poder escrever, né, a nossa mensagem aí de Natal. Então, se você quer aprender a fazer esse cartão, fica aqui no vídeo e bora lá! Bom, pessoal, já estamos aqui no VS Code, ele que eu vou utilizar hoje para a gente criar o nosso cartão de Natal. Para HTML, CSS e JavaScript, eu gosto bastante do VS Code para isso. Ele é leve, ele é fácil de utilizar, ele é fácil de baixar, ele funciona no Windows, no Linux. Mas, se você utiliza algum outro editor de texto ou uma outra IDE, você fica à vontade, utiliza a que você se sentir mais confortável. Aqui a gente já tá dentro da pasta de cartão Natal, que foi o que eu apelidei pra gente criar esse cartão. E dentro dele a gente vai começar a criar a estrutura do nosso cartão. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar organizando a estrutura do nosso projeto. Não é porque é um projeto pequeno, um projeto com poucos arquivos, que a gente vai deixar de organizar essa estrutura. Eu particularmente gosto de separar o CSS e o JavaScript em pastas separadas, né? Isso aí é uma questão de boa prática, mas também é uma preferência minha, mesmo em projetos pequenos, como é o caso do que a gente vai fazer aqui hoje. Então, eu utilizo a seguinte estrutura: underline CSS para a pasta onde vai estar o nosso arquivo de CSS. A gente vai criar uma outra pasta que vai estar com o mesmo molde, underline JavaScript, onde a gente vai guardar o nosso arquivo JavaScript, e uma outra pasta que é onde a gente vai guardar as nossas imagens. Porque o nosso cartão de Natal, se vocês verem aqui, ele tem, né, uma casinha, ele tem uma árvore de Natal e tem uma decoraçãozinha ali em cima. Tudo isso são imagens, tá? A gente não construiu isso aqui no CSS. Então, a gente vai guardar essas imagens dentro desta pasta aqui para ficar organizado. E a gente sabe que um projeto web usando HTML, CSS e JavaScript, ele precisa ter um arquivo de index, que é o arquivo nosso principal aí, que vai ser a nossa tela inicial, digamos assim, onde nós vamos construir o nosso cartão. Então, a gente cria aí uma index.html. Bom, pessoal, eu já me adiantei aqui para a gente não perder muito tempo com as configurações iniciais do HTML e já criei aqui o nosso cabeçalho e as configurações básicas que a gente utiliza em todo o arquivo HTML que nós temos. E que está falando cada uma dessas linhas. Primeiro de tudo, a gente está definindo aqui que o documento é do tipo HTML, né? Mais precisamente do tipo HTML5. Aqui embaixo, a gente está definindo que esse documento HTML5 vai utilizar da linguagem português. E aí nós temos a tag de cabeçalho, onde nós temos algumas tags aqui. Essas tags metas são tags de configuração que o nosso navegador vai utilizar. O que a gente está falando em cada uma delas? Primeiro aqui, a gente está definindo que o padrão de codificação que a gente vai utilizar para os caracteres vai ser do tipo UTF-8. Isso quer dizer que quando tiver algum caractere, por exemplo, um C cedilha, um acento, algo do tipo, ele não vai ficar incompatível e vai aparecer aqueles símbolos estranhos que às vezes acontecem em alguns navegadores e em algumas páginas web que a gente abre. Esse UTF-8 ele garante pra gente, né, pelo menos no português e alguns outros idiomas também, que os caracteres são compatíveis, principalmente quando a gente fala, né, por exemplo, de acentos e C cedilha e coisas do gênero. Nessa segunda tag meta aqui, a gente tá falando que caso o navegador seja Internet Explorer ou Edge, a gente vai melhorar a compatibilidade dele através dessa tagzinha. Esse terceiro aqui, a gente tá definindo o viewport para dispositivos móveis. E aí a gente vai para as duas tags que mais nos interessam para o nosso projeto específico. Lembra que a gente criou aqui a nossa pasta de CSS? Só que muita gente costuma fazer quando tem pouco CSS, a gente coloca isso aqui, ó, uma tag de estilo dentro do próprio HTML. Só que no caso, a gente vai utilizar um arquivo separado. Então, a gente precisa indicar para nossa index para falar, olha, a gente vai utilizar um arquivo separado. E esse arquivo está neste caminho aqui. Então, é isso que a gente está definindo aqui. A gente vai utilizar um arquivo de estilo para nossa página que está na pasta underline CSS. Ele se chama style.css. Então, nós já vamos criar ele aqui dentro da nossa pastinha de CSS. Então, tudo que tiver aqui de estilo de CSS vai ser lido pela index e vai ser utilizado pela index também. E aí, por último, a gente tem aqui a nossa tag de título, que nada mais é para definir o nome aqui, né? O título da nossa aba do nosso navegador. Então, se você quiser colocar alguma outra coisa aqui, você pode, é só mudar essa escrita aqui dentro da tag de título. Então, essas são as configurações iniciais do nosso projeto.
Então, pessoal, com essa parte aqui, eu já comecei a rodar, inclusive, o nosso projeto pra gente conseguir ver em tempo real as coisas mudando. Se a gente for no nosso navegador agora, né, com esse projetinho que a gente acabou de criar, vocês vão ver que não tem nada além do nosso título aqui do cartão de Natal. Então, agora a gente vai, de fato, entrar na codificação do nosso cartão. Para isso, nós vamos criar aqui uma tag de corpo, né, que vai ser o corpo da nossa página. Então, a tag body, ela faz essa primeira configuração aí de tudo que vai ser escrito e que vai aparecer no corpo da nossa página. Então, a gente vai começar criando uma div, que ela vai ser a div principal que vai representar o nosso cartão de Natal. Para isso, a gente vai atribuir uma classe para ela, né, para indicar que ela é a div principal. E para isso, eu vou apelidá-la, né, vou colocar uma classe aqui como Christmas Card, ou pode ser em português também, né, cartão de Natal, que vai definir tudo que tá, né, que vai representar aí o nosso cartãozinho de Natal. E aí, se vocês lembram do nosso projetinho, o nosso cartão de Natal, ele precisa ser clicável para a gente conseguir abrir ele e ler a mensagem dentro. Para isso, a gente vai criar, né, na verdade, um input que vai ser do tipo checkbox, só que eu vou colocar um ID aqui antes, um ID open, e do tipo checkbox, porque aí o checkbox, ele basicamente, quando você clicar no cartão, ele vai entender que você clicou e ele vai fazer a ação definida, que no caso é abrir o cartão. E aí eu coloquei o ID open pra gente conseguir fazer as configurações mais tarde dele. Então, todas elas vão ter aí esses IDs ou classes pra gente conseguir depois manipulá-los no arquivo de CSS. E aí, a gente também vai colocar uma label que tá associada também ao checkbox. Então, a gente vai colocar aqui a classe open também e for open. E é isto para a nossa label. Essa aqui é a estrutura básica ali do nosso checkbox que a gente vai criar, né, do nosso cartãozinho. E aí a gente vai primeiro agora começar criando a frente do nosso cartão, né, porque um checkbox sem nada não vai fazer absolutamente nada no nosso código. Então, a gente vai começar aqui criando a nossa parte da frente do cartão. Então, para isso, vou colocar card front como a nossa classe aqui para esta div. Essa div, ela define que vai ser a frente do nosso cartão. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser o que vai aparecer na parte de fora, né, na frente ali do nosso cartãozinho. E aí, a gente vai criar uma outra div. É div em cima de div em cima de div, tá, pessoal? Aqui a gente vai colocar uma div que ela vai ter uma classe chamada card, né, cartão. Basicamente, é onde a gente vai colocar, de fato, o conteúdo que vai ter na frente do nosso cartão. Para isso, a gente vai precisar agora começar a mexer com aquelas imagens. Lembra que eu falei que a gente tem algumas imagens também que vai utilizar no nosso cartão? Por isso que a gente criou aqui essa pastinha de imagens. Eu vou puxar do projeto aqui base que eu estou utilizando. Todos esses arquivos vão estar na descrição, tá? Eu acho que na forma de GitHub, para vocês conseguirem acessar o código na íntegra, inclusive esses arquivos também. Aqui nessa partezinha de imagens, nós temos todas essas imagenzinhas, né? Nossa árvore, casa, decoração. Esses arquivos, eles estão em SVG. Eles podem ser animados depois, tá? Por isso que eu deixei aqui. Então, fica aí de sugestão. Se você quiser melhorar o cartão, tem como fazer animações de cada um desses iconezinhos que a gente vai colocar no cartão, porque eles são desse tipo SVG. Vamos voltar aqui para nossa index, né? Na nossa index, a gente está definindo aqui o conteúdo que vai ser na frente do cartão. Então, lembra, no nosso cartão, a gente tem as imagenzinhas decorativas lá. Para isso, então, a gente vai começar colocando a nossa imagem de decoração do topo, que é aquela decoraçãozinha bonitinha que fica umas folhinhas e tudo mais, eu não sei o nome daquilo, mas enfim, bem natalino. A gente vai colocar e ela vai ter a classe icon topo, ou ícone topo, pra gente conseguir depois organizar o CSS pra ela ficar naquela posição que a gente definiu lá no comecinho pra ficar o cartão todo arrumadinho. Pra isso, né, obviamente, a gente precisa também colocar a imagem de fato. Então, a gente coloca uma tag imagem e aí a gente coloca o path dela, né, o caminho dela. Então, vai ser dentro da pasta imagens, a gente vai colocar aqui a nossa decoração.svg. Então, essa é a imagem de decoração e essa é a primeira div que a gente tem aqui pro nosso cartãozinho. Se a gente salvar isso daqui e voltar pro nosso cartão aqui, vocês vão ver, ó, apareceu a nossa imagem de decoração e também aquele checkbox que a gente fez no comecinho ali, que vai ser utilizado pra gente conseguir abrir e fechar o nosso cartão. Então, voltando aqui pro código, vamos continuar a colocar as nossas decorações, para depois a gente conseguir organizar cada uma delas no lugar. Na verdade, antes da gente colocar a decoração, a gente vai definir uma coisa aqui, que é justamente a funcionalidade de clicar e o cartão abrir, né? Que a gente vai utilizar também do nosso checkbox. Então, para isso, a gente vai fazer uma div, a classe dela vai chamar click to open, clicar para abrir, e a gente vai colocar aqui click
para abrir. O que isso aqui vai fazer no nosso código? Se a gente voltar para o nosso navegador e der um F5 aqui, ele criou um textinho que vai ser o texto central ali do nosso cartão, da frente do nosso cartão, para indicar para a pessoa que recebeu o cartão que ela tem que clicar para abrir e visualizar a mensagem dentro. É isso que essa parte, essa div aqui, ela basicamente define para clicar para abrir o nosso cartão. E aí vamos continuar nas nossas decorações. Vamos clicar aqui, vamos criar aqui uma nova div. A classe dela vai ser de ícones. E aí a gente vai colocar o restante dos ícones, que é a casinha e a árvore de Natal. Então, elas vão seguir essa mesma estrutura aqui, ó. Vou até copiar pra gente não perder muito tempo. Ó, aqui, aí a gente vai colocar dentro da pasta imagens. Uma delas é árvore.svg. Fechar a tag. E aí, a gente vai colocar a outra. Image, e aí o arquivo também, dentro da pasta imagens e a nossa casinha aqui de decoração. Bom, se eu dar reload na página, vai aparecer isso aqui, né? Acho que vocês já entenderam essa parte. E aí, aqui a gente fecha a parte inicial da frente do nosso cartão. Isso aqui é tudo que a gente vai precisar no momento, em questão de HTML, para o nosso cartão ficar bonitinho na parte da frente. E aí, a gente tem que também ter a parte de dentro do nosso cartão, né? Então, para isso, vamos criar uma outra div aqui e ela vai ter uma classe card insight. Tudo que estiver aqui dentro vai estar dentro lá do nosso cartão. Quando a gente abrir, é a parte de dentro do nosso cartão. No interior do nosso cartão, a gente tem o quê? Duas coisas básicas. A gente tem primeiro uma div com uma classe wishes, que é basicamente o que a gente vai desejar o Feliz Natal. E aí aqui você pode, né, colocar a mensagem que você quiser, mas vamos definir aqui como Feliz Natal. A gente vai ter uma outra div com a classe sobre e vai ser a nossa div que tem o resto da mensagem, né? O restante da mensagem. Esse aqui vai ser a parte principal, digamos, da mensagem. E aí aqui nós temos a parte secundária, né? O restante da nossa mensagem. Então, desejamos que o espírito natalino esteja presente no final de ano. E aí você pode colocar também a mensagem que você bem entender aqui. Pode melhorar essa mensagenzinha genérica que eu coloquei. E aí, com isso, nós fechamos as nossas divs de configuração do nosso cartãozinho. Isso aqui é tudo que a gente vai utilizar no nosso HTML. É um HTML simples, né? O GitHub provavelmente vai estar bem explicadinho, né? Linha por linha, que cada um faz, igual eu tô explicando aqui pra vocês. Mas o que a gente definiu até agora? A gente definiu uma div aqui, que vai ser a definição ali na nossa frente do nosso cartão. E a gente tem a outra div que define o que está dentro do nosso cartão, que é a mensagenzinha lá de Feliz Natal. E aí, por último, para a gente fechar essa parte do HTML, né, a gente fecha aqui nessa div, né, essa div aqui do cartão de Natal. E aqui embaixo, dentro do body ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai definir duas tags de script. A primeira delas eu vou copiar aqui, porque ela é um link. Aqui, ó, basicamente esse script, até coloquei um comentário já. O script é para essa biblioteca, que ela é a biblioteca de JavaScript que a gente vai utilizar para animações, para aqueles floquinhos de neve e tudo mais, para fazer essa animação ficar bonitinha. Então, ela facilita a nossa vida em questão de animações. E aí, em segundo lugar, lembra que a gente definiu aqui em cima que a gente precisava, que a gente vai ter um arquivo secundário para definir o estilo da nossa página? A gente também vai ter esse mesmo arquivo, só que para o JavaScript. Então, a gente também precisa falar para o nosso index aqui e falar, olha, a gente vai utilizar o JavaScript aqui dentro desse arquivo. Então, vai estar dentro dessa pasta JavaScript e ele vai chamar script.js. Então, já vamos criar ele aqui também, script.js. E aí, tudo que tiver aqui de JavaScript vai ser lido pela index. E aí, nós fechamos, né? Tirando aqui a nossa tag de HTML que foi aberta aqui em cima, fechamos a nossa configuração do HTML e a gente pode partir para o nosso estilo e para o nosso JavaScript. Bom, pessoal, até o momento nós temos isso daqui no nosso navegador, né? Que é o cru do nosso cartão está aqui. Então, nós definimos lá o nosso checkbox, né, que vai ser responsável por abrir e fechar o nosso cartão. A gente tem aqui a parte da frente do nosso cartão, né, que ainda não está aparecendo uma parte da frente do cartão, mas que vai ser logo logo. E a parte de dentro do nosso cartão com a nossa mensagenzinha. Mas para que aquilo fique com resultado legal e fique bonito, a gente precisa primeiro agora começar a definir os estilos, né? Onde que a gente vai organizar todas as informações que nós colocamos aqui nessa tela de forma que fique bonito o nosso cartão. Para isso, nós vamos voltar aqui no nosso código e a gente vai começar a mexer nesse arquivo de estilo. Para isso, eu já comecei aqui, já me adiantei e importei duas fontes que nós vamos utilizar
utilizar para esse cartãozinho. Essa Ephesus e o Poppins. Essas duas fontes nós vamos utilizar. Bom, depois de importado aqui as fontes, eu vou começar agora a definir algumas configurações iniciais da nossa tag body, né? Tudo que tiver aqui dentro do nosso corpo, do nosso arquivo, tem que ter algum primeiro estilo ali pra gente começar a mexer nele. Então, para isso, a gente vai colocar isso daqui, ó. Vou explicar cada um para vocês. A gente tá definindo que no nosso body, né, no nosso corpo ali do nosso arquivo, a gente vai utilizar 100% da altura do viewport. Além disso, nesse display flex, a gente tá falando que a gente vai utilizar a flexbox para alinhamento dos itens, e esses dois basicamente são para centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente todos os itens que estão dentro desta tag aqui no nosso HTML. Então, tudo que tiver aqui dentro vai centralizar horizontalmente e verticalmente. Então, se eu salvar isso daqui, a gente voltar lá para o nosso navegador, eu dei um F5, viu? Tudo foi para o meio aqui, centralizou horizontal e vertical. Então, vamos continuar as definições aqui de estilo para o nosso cartãozinho. Seguindo aqui, agora a gente vai começar o estilo da frente do nosso cartão. Nós vamos posicionar os ícones, né, as imagens que nós temos do nosso cartão, tudo isso utilizando o CSS. Aqui a gente vai pegar essa div aqui primeiro e depois a gente vai mexer nessa parte do cartão, né, e à frente do cartão. Apesar de ter uma div dentro de uma div que tem os mesmos elementos, a gente vai definir essas duas aqui um pouquinho diferentes, vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso card. Primeiro, a gente tem que definir o limite para o cartão, ou seja, para qualquer elemento que a gente colocar ali que fique na beiradinha ou que ultrapasse um pouco a beirada, ele não fique para fora do nosso cartão, porque a ideia é que ele tenha esse efeito 3D. Então, tudo que passar para fora, ele vai ocultar. Então, isso a gente faz com overflow e a gente faz um hidden aqui, né, pra gente poder esconder o conteúdo que ultrapassa os limites do nosso cartão. Além disso, a gente vai brincar muito com as posições. Então, a gente vai colocar aqui a posição como relativa. A gente vai fazer isso pro cartão para depois conseguir posicionar os filhos, que vão ser esses íconezinhos aqui, né, essas imagens que a gente colocou, como absoluto, pra gente conseguir setar ali em um ponto específico do nosso cartão. Além disso, a gente vai definir aqui a altura e a largura do cartão. Vou só copiar aqui do nosso arquivo de base a altura, a largura e a altura do nosso cartão. Então, 450 por 500, essa vai ser o tamanho do nosso cartão. Se você quiser fazer um cartão um pouco maior, é só você mexer nesses dois aqui. Além disso, o nosso cartão ele precisa ter um fundo, né, uma corzinha de fundo ali. No nosso caso, a gente tá fazendo um cartão com fundo azul, então vou definir aqui o fundo dele na cor de fundo azul claro, que é essa corzinha aqui, esse hash de corzinha. Mas você pode também, né, como eu disse, usar a sua imaginação e utilizar o que você bem entender de cor. Para a gente criar esse efeito 3D e o efeito 3D acompanhar o estilo do nosso cartão, eu resolvi colocar algumas coisinhas extras. Uma delas é sombra, então que eu estou definindo que vai ter uma sombra ali no nosso cartão, e eu também vou colocar isso daqui, que é para arredondar as bordas. Então, se a gente for no nosso navegador e dar um reload aqui, vocês vão ver que a gente já está conseguindo ter uma visualização melhor do nosso cartãozinho. Então, o que a gente definiu? A cor do nosso cartão, para azul claro, a bordinha arredondada e essa partezinha aqui que tem a nossa sombra do cartão para dar esse efeito visual meio de 3D, para conseguir depois, quando a gente virar, ele ficar como se tivesse realmente como se fosse um cartão e não fosse a tela ali do computador. Então, até o momento definimos isso. Vamos voltar aqui para o código e continuar definindo outros estilos para o nosso cartãozinho. Vamos mexer agora nos ícones, né? Então, esses ícones aqui. Vamos primeiro colocar a casa e a árvore nos lugares certos que elas devem ficar, que são no meio do cartão ali, um pouquinho mais embaixo, e elas vão ficar com a posição absoluta, ou seja, elas vão ficar fixas naquela posição. Então, para isso, a gente vai criar aqui um estilo para esses ícones, para eles ficarem, né? Como eu disse, para eles ficarem no lugar ali, uma posição absoluta, a gente vai definir a posição absoluta para esses ícones. A gente vai definir também a altura deles, né? A altura de 150 pixels. A gente também precisa permitir com que os ícones eles sejam visíveis mesmo fora do container. Então, para isso, eu vou utilizar aqui, né, o overflow como visível. Além disso, a gente precisa também definir o posicionamento vertical e o horizontal desses ícones, onde eles vão ficar no nosso cartão. Nos meus testes, enquanto eu fazia esse cartão, eu cheguei nesses dois posicionamentos, esse posicionamento vertical
e o posicionamento horizontal para esses ícones. Novamente, se a gente voltar aqui no nosso cartão e der um F5, a casinha já está no lugar, né? A árvore e a casinha já estão no lugar que elas vão ficar até o final do nosso cartãozinho pronto. A gente vai mexer agora na parte de dentro do cartão, só para a gente definir aqui as cores e o estilo do nosso texto. Então, a gente vai começar primeiro definindo o estilo dessa frasezinha de Feliz Natal. Então, para isso, né, ela tem uma classe Wishes, então a gente vai basicamente aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? A gente definiu que vai ter o posicionamento absoluto dentro do cartão, a cor vai ser esse verde que eu escolhi, o posicionamento vertical ele vai ficar aqui a 150 pixels, a gente também definiu a largura para o alinhamento do texto. Além disso, a gente está centralizando, né, o texto horizontalmente, então a gente faz aqui a centralização dele. O tamanho da fonte foi definido também em 65 e lembra que a gente importou a fonte aqui em cima? A gente vai utilizar ela agora aqui, e aí a gente vai utilizar, ela tem alguns tipos, né, dessa fonte, algumas variações, a gente vai usar do tipo cursivo. Então, isso aqui é basicamente o que a gente vai definir para nossa fonte. Se a gente voltar aqui para o nosso cartão, vocês vão ver, ó, já mudou. Só que claramente depois ele vai sumir dessa parte frontal do cartão, só vai aparecer quando a gente clicar para o cartão abrir. Mas por enquanto ele já está aqui na posição que ele deve ficar até o final, quando o cartão estiver funcionando o abre e fecha. Vamos continuar agora para pegar esse estilo aqui do nosso texto. E aí também eu vou utilizar aqui a nossa colinha para não perder muito tempo. Aqui a gente vai utilizar a mesma coisa, a posição absoluta, só que a gente vai utilizar a cor branca, né, porque é um subtexto. E aí aqui o posicionamento vertical dele vai ser em 250 pixels, para ele ficar um pouco abaixo do nosso texto principal de Feliz Natal. E a gente vai também centralizar o texto horizontalmente. A gente vai definir aqui a largura para o alinhamento do texto. A gente também vai definir o tamanho, né, do texto. Ele é um texto um pouco menor do que esse aqui, porque ele é um subtexto. E ele vai utilizar uma outra fonte, que é essa Poppins, que a gente também informou, né? A gente importou aqui em cima. Então, essas são as configurações que a gente vai fazer para essa parte de dentro do cartão aqui, para nossa escrita. E aí, como eu disse, vocês podem colocar a mensagem que vocês quiserem, vocês podem mexer nas cores e tudo mais, e fica com a imaginação de vocês. Aqui é só uma ideia inicial para a gente depois conseguir melhorar e fazer mais coisas com esse cartãozinho. Voltando aqui para o código, vamos continuar a mexer no estilo do nosso cartão. Só relembrando aqui o que a gente já fez, a gente definiu o estilo para o nosso corpo, para o cartão, né, como um todo. A gente definiu aqui para esse card que fica dentro, né, da parte de fora do nosso cartão, né, a capa do nosso cartão. Também definimos a posição dos ícones, né, da casinha e da árvore de Natal. E também definimos aqui esses dois que são os textos que vão ficar dentro do nosso cartão. Mas agora a gente precisa adicionar os estilos para a parte de fora, né? Só que agora a gente vai começar a mexer com a funcionalidade de colocar como o cartão está antes e como o cartão vai ficar depois que ele tiver a animação de abrir. A gente tem que definir esses dois. Então, primeiro a gente vai começar mexendo no checkbox. A gente vai definir o input aqui, do tipo open. A gente vai esconder o checkbox e para isso a gente vai utilizar o display none. Exatamente assim. O que a gente está falando aqui? A gente está escondendo aquele checkbox que fica visível para conseguir abrir o cartão, mas para que ele não fique visível ali no meio. Então, a gente basicamente pegou esse input que tem o ID open, então o input que tem o ID open, lembra que eu falei para vocês? Hashtag define ID, ponto define classe. Então, o input que o tipo ID open, a gente vai colocar para ocultá-lo. Então, com isso, o nosso cartão aqui, se a gente voltar para o nosso cartão, esse checkbox que antes existia, se a gente der um F5, ele para de existir. Ele ainda, na verdade, existe, mas ele não está visível mais para o nosso cartão, que é a ideia central aqui, né? Ele não tem que ficar visível, ele só tem que estar aqui dentro do cartão para que seja clicável e a gente consiga fazer a animação de abrir e fechar. Bom, agora que a gente já escondeu ali o nosso checkbox, a gente vai continuar trabalhando aqui na parte de fora do nosso cartão, antes da gente começar a finalizar ali a parte de dentro. A parte de fora é a parte principal que vai ter, né, a animação e tudo mais. A gente tem a nossa classe aqui, Card Front, que é a parte onde abriga os nossos ícones e também a mensagenzinha de clicar para abrir o nosso cartão. A gente já definiu a posição dos nossos ícones aqui, né, da árvore e da casa, e agora a gente vai continuar algumas definições de estilo. Então, vamos puxar Card Front, que é o que a gente definiu, né, aqui na classe, e a gente vai continuar os nossos estilos. O
que a gente vai utilizar aqui? Primeiro de tudo, a gente vai utilizar a posição absoluta. A posição absoluta é em relação ao Christmas card, né, que tá aqui em cima. Lembra que a gente colocou a posição relativa aqui, que é a primeira div que nós temos? Todo o resto vai ser posição absoluta para a gente conseguir colocar os ícones exatamente no lugar que a gente quer colocar ele. Além disso, a gente vai colocar uma cor de fundo branca pro nosso cartão. Vocês vão entender o porquê. Aqui, essa cor de fundo é FFF, ela é branca. Isso aqui a gente tá fazendo a estilização para conseguir fazer aquele fundinho onde vai estar a casa e a árvorezinha de Natal. Ele tem que ter um pisozinho ali de neve. Então, é isso que a gente tá definindo aqui, né? São alguns estilos para essa parte do nosso cartão. A gente também vai definir junto aqui a largura do nosso cartão, 450 pixels, e também a altura do nosso cartão. Da mesma forma, a gente vai colocar tudo que ultrapassa os limites do cartão, a gente vai esconder para ele não ultrapassar. A gente vai colocar aqui essa parte de transformação. O que ela tá dizendo? Ela tá falando aqui, a origem da transformação vai para o lado esquerdo, ou seja, quando a gente abrir o cartão, a parte de fora do nosso cartão vai abrir para o lado esquerdo. É basicamente isso que a gente tá falando aqui. Aí a gente vai também adicionar um pouco de sombra interna e externa pro nosso cartãozinho, só para efeito visual mesmo. Vocês vão ver como vai dar uma mudadinha já. A gente também vai definir aqui bordas arredondadas e também vamos colocar a transição para a transformação aqui, né, da nossa animação. Então, 3 segundinhos aqui. Se a gente salvar isso daqui e for lá no nosso cartão, deixa eu trocar aqui a tela, vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho, tá vendo? Ficou com um efeito um pouco mais 3D agora. E aí a gente vai começar a mexer na parte de animação já. E aí que vai dar, de fato, o efeito 3D. Quando a gente abrir aqui, a gente vai ver a sombra que a gente colocou por dentro do cartão e tudo mais. Então, vamos continuar no nosso código para conseguir fazer isso funcionar. Se a gente for no nosso cartão, a gente vai perceber que essa classezinha aqui, né, onde tem a nossa mensagem de clicar para abrir, ela tá crua, né? A gente já definiu aqui o estilo para essas mensagens, mas a gente não definiu o estilo para essa daqui. Então, vamos fazer isso agora. Aqui, ela tem a classe de Click to Open, então nós vamos copiar isso daqui, passar para cá e vamos aplicar os estilos para ela. A gente vai utilizar a mesma estrutura, posição absoluta para essa frasezinha de clicar para abrir. A gente vai colocar a cor do nosso texto branca, então vou colocar aqui um color white, e aí a gente vai posicionar tanto o posicionamento vertical quanto o alinhamento do texto na horizontal. Enquanto eu fazia os testes, né, para fazer esse cartãozinho, cheguei no alinhamento, né, do posicionamento vertical de 200 pixels e aqui a largura de 450 pixels. Por isso que eu estou com uma colinha para a gente ficar posicionando os elementos exatamente no lugar que eles devem ficar. Além disso, mesma coisa daquele outro texto que a gente colocou aqui. Nós vamos colocar o alinhamento do texto central, então para centralizar o texto horizontalmente. Vamos definir o tamanho da fonte. Essa fonte vai ser um pouquinho menor, então 35 pixels. E a gente vai definir também a fonte que a gente vai utilizar. Eu vou estar utilizando a mesma fonte que a gente colocou aqui do Feliz Natal, que é essa aqui do tipo cursivo. Então, essa é a estrutura do nosso textinho ali de clicar para abrir. Então, se a gente voltar aqui, né, ele tava desse jeito, todo esquisitinho, preto, sem graça. Agora ele ficou no lugarzinho certo dele ali, clicar para abrir. Ainda tá sobreposto, né, os ícones, porque os ícones e as escritas, porque a gente vai organizar isso aqui já quando a gente for fazer a animação. Então, voltando para o código, vamos continuar os estilos da nossa página. Bom, a gente já escondeu o nosso checkbox, mas ele não está funcionando, né? Se a gente for lá no nosso cartão, ele não é clicável, né? A gente não consegue achar ele, o cursor não muda, né? Para indicar onde a gente precisa clicar para abrir. Então, vamos mexer nisso agora. Nessa parte, o que nós vamos fazer? A gente tem aqui essa label, né? Que a gente definiu a classe dela como Open, a mesma classe desse ID Open aqui. Então, a gente vai pegar essa classe e vamos começar a aplicar estilo nela para que a gente consiga visualizar no nosso cartão aonde vai ser clicável e definir essa área que vai ser clicável. Então, mesma coisa, já vamos copiar aqui, a posição é absoluta. Essa área vai ser do tamanho, da largura e da altura do cartão. Então, se o cartão tem, né, a altura e largura
aqui de 450 de largura e 500 de altura, vamos copiar isso daqui. A gente vai alinhar de acordo com o container, então a gente vai colocar o left sendo 0 e também o top sendo 0, top 0. E a gente basicamente indicou que a gente alinhou a esquerda do container e a gente alinhou o topo do container. O fundo nós vamos colocar como transparente, porque a ideia é justamente que a gente consiga visualizar onde é para clicar, mas que não apareça de fato uma cor ou uma área ali para clicar. Então a gente define aqui o background color como transparente para a gente não atrapalhar o estilo do nosso cartãozinho. Além disso, nós vamos colocar isso daqui, ó, Z-index, que é da colinha do nosso arquivo aqui. Isso aqui basicamente vai garantir que tá acima de todos os outros elementos para que ele seja clicável. Então, tudo isso aqui que a gente colocou do nosso cartão vai ficar por baixo dessa classe aqui, porque a gente precisa clicar nela para o cartão abrir, então não pode ter nada sobreposto em cima, como uma imagem, por exemplo, a casinha, por exemplo, para não atrapalhar a gente a clicar e o cartão não conseguir abrir. Então, basicamente, esse Z-index é isso que ele faz. Continuando, a única coisa que falta é a gente mudar o cursor. Às vezes a gente não se atenta a isso, mas para mudar o cursor é basicamente isso aqui, ó. A gente vai colocar o cursor como um pointer, basicamente para indicar, quando a gente passar por cima do nosso cartão, para indicar que aquilo ali é clicável. Então, ele vai mudar o estilo do nosso cursor. Se a gente for aqui no nosso cartão, dar um reload, não percebeu, o cursor tá de um jeito, aqui tá de outro, para indicar que a área toda aqui é clicável. Então, definimos isso, estamos quase no fim do nosso CSS. Agora, a gente vai começar a mexer com a parte do interior do cartão e aí a gente faz a animação de abrir e fechar. Voltando aqui para o código, vamos começar definindo como o cartão vai estar antes da gente clicar, antes da animação. Então, para isso, a gente vai utilizar a mesma classe, né, do cartão e vamos colocar um before, ou seja, um antes. Como o cartão vai estar antes da gente clicar e antes dele fazer a animação. A gente vai colocar esse content aqui, que ele basicamente significa que os pseudo elementos eles vão precisar ter uma propriedade content. Então, a gente está definindo ela aqui. Mais uma vez, a posição vai ser absoluta. Então, vamos colocar aqui também. A gente vai colocar a largura maior do que o nosso cartão para ter um efeito ali de fundo e a altura para o efeito de fundo do nosso cartãozinho. A cor de fundo que a gente vai utilizar vai ser branca. A gente também vai colocar aqui a borda como 50%, então vai ficar como se fosse uma parte circular, meio oval. Isso aqui que a gente está definindo antes, vocês vão entender que é basicamente aquele pisozinho branco que a gente tem da neve, tá? Então é isso aqui que a gente está definindo. Por isso que a gente está transformando a borda dele em circular / oval. E aí a gente vai colocar a posição dele, né? A posição dele vai ser 300 a partir do topo do cartão. E aí a partir da esquerda do nosso cartão vai ficar em menos 25 pixels. E essas são as definições. Além disso, nós vamos colocar um pouquinho de efeito de sombras. Esses aqui são os efeitos de sombra que a gente vai colocar. E aí vocês vão ver que lá no nosso cartão a gente vai ter um começo aí de uma nevezinha, né? No nosso cartão. Ó, que bonitinho. Agora sim, temos a neve, tá? As cores que a gente definiu com as sombras. Esse daqui é o cartão antes, né? Da gente fazer as animações. E definindo essa partezinha aqui, toda branquinha, com esses dois fundinhos aqui, esse cinza mais claro e esse cinza mais escuro, ambos são essas sombras aqui que a gente definiu, tá vendo? Se vocês quiserem mais escuro, é só trocar a cor aqui. Fizemos aí esse pseudo-elemento, digamos assim, para fazer a nevezinha ali. E com isso a gente fecha, basicamente, a estilização inicial do nosso cartão. E aí, agora sim, de fato, nós iremos para a parte de abrir e fechar o nosso cartão. Aqui, pessoal, eu também já adicionei os elementos que vão ser responsáveis aí pelo estilo da frente do nosso cartão, quando o checkbox estiver marcado, ou seja, o cartão estiver aberto, e também para ajustar o Z-index para a gente conseguir organizar os pseudo-elementos ali na frente do cartão quando ele estiver aberto. Então, o que a gente... Vamos passar linha por linha aqui dessa partezinha que eu adicionei. Primeiro de tudo, a gente tá falando aqui que a gente vai girar a frente do cartão. Isso aqui é o que a gente tá fazendo, então a gente vai girar a frente do cartão. Basicamente, isso vai indicar que a gente vai abrir, né, fazer essa animação de abrir. Então, ele tem que fazer esse giro de menos 155 graus. Então, ele vai girar a frente do cartão para abrir. Além disso, essa segunda linha é sombra para efeito visual, vocês já entenderam, né? Temos bastante sombra para criar esse efeito 3D junto com a abertura do cartão. E também vamos arredondar a bordinha do nosso cartão. E essa parte aqui, nós temos que a gente vai ajustar os
z-index, né, do pseudo-elemento da frente do cartão, ou seja, aquela nevezinha, para quando o cartão estiver aberto. Então, ele vai posicionar acima de todos os elementos internos quando o cartão estiver aberto. Basicamente, é isso que esses dois aqui fazem. E agora, tá faltando poucas coisas pro nosso estilo, né, pra gente finalizar o estilo do nosso CSS. A gente já definiu aqui, né, a nevezinha do nosso cartão com esse card before. A gente já definiu as coisas de transição, né, para ele rotacionar. Então, vamos ver como está ficando na prática, né, no nosso cartãozinho ali, dando um F5. A gente já tem o cartão abrindo, tá vendo? Tem a mensagenzinha, né, desejamos, tal, mas ela não aparece porque o fundo é branco. Mas nós já temos aqui a rotação do nosso cartão. E tá vendo? Aqui, ó, nós temos toda essa área, ela é clicável para fazer essa animação. Então, tá vendo? Ó, ele rotaciona e a gente define aquele z-index lá para justamente ele não, quando a gente virar aqui, ele não sobrepor a casinha e nem nada do tipo. Ele vai continuar como se fosse só um espelhamento ali quando a gente vira o cartão. Até o momento, nós temos aí a abertura do nosso cartão. Tudo isso feito aqui embaixo. Então, aqui a gente está definindo essa rotação, né? A gente definiu que ele vai rotacionar para a esquerda a menos 155 graus. A gente também colocou aqui, se a gente voltar ao nosso cartão, a gente também colocou um pouco de sombra, né? Quando ele abre, tá vendo? Ele tem uma sombra aqui para criar esse efeito 3D. Já está funcionando a abertura do nosso cartão. Agora a gente precisa finalizar o ajuste aqui, né? De dentro do nosso cartão para ter o fundo e também para aparecer a fontezinha que a gente definiu aqui, né? Do nosso subtexto. Bora voltar para o código e finalizar essa parte para a gente conseguir ir para a animação dos floquinhos de neve caindo na tela. Também temos que consertar aqui no nosso cartão, né, que tá tudo sobreposto. Então a gente precisa criar essa dimensão de essa parte é a frente e só essa parte aqui é de trás, né? A gente não pode ter um cartão que dá para ver através da parte da frente dele. Então a gente vai corrigir isso também. Então voltando aqui para o nosso código, a gente vai começar a definir a parte de dentro do nosso cartão. Então card insight. E é assim que a gente vai colocar os estilos de dentro do nosso cartão. Mesma coisa de sempre posição absoluta, pra gente conseguir ter a posição absoluta em relação ao Christmas card, né, que é essa partezinha aqui de cima, né, que define todo o cartão, pra ele fixar também lá na parte de dentro do cartão mesmo, ao não ficar por algum motivo indo junto com a transição ali de abertura. Então a gente fixa esse posicionamento absoluto. Além disso, a gente vai colocar a cor de fundo, né, do interior do nosso cartão. Na verdade, eu acabei de ver aqui que eu coloquei esse background 2 vezes. Esse aqui não precisa, tá? É background, ele vai ser, na verdade, dessa cor azulzinha, que é o que a gente utilizou na frente do cartão. A gente também vai utilizar atrás do cartão também, né? Dentro do cartão, no caso. Então, aqui não é FFF que é branco, é esse azul. A gente vai colocar a altura e a largura do cartãozinho aqui, que vai ser a mesma da parte da frente, porque o cartão tem que ter o mesmo tamanho. E aí, aqui que vem a sacada, a gente vai colocar o z-index para posicionar abaixo da frente do cartão, ou seja, tudo que tiver dentro desse card inside vai ficar atrás, como se fosse essa questão mesmo de um cartão físico. A gente não consegue ver através da capa do cartão. Então, é isso que a gente vai indicar aqui. Através do z-index -1, a gente posiciona abaixo da frente do nosso cartão. Além disso, nós vamos alinhar tudo isso, né? Então, a gente alinha à esquerda do container e também a gente alinha ao topo do container isso daqui. A gente também vai colocar um pouquinho de sombra, que não pode faltar. Então, essas aqui são as definições de sombra que a gente vai colocar. A bordinha arredondada também, para manter o mesmo padrão. Então, se a gente salvar isso aqui e voltar para o nosso cartão, nós já temos uma mudança. Nós temos que a parte, a gente não consegue ver através da capa, e quando a gente clica, aí sim a gente tem aqui, né, com a sombra, o nosso textinho de Natal, e aí tudo fica escondido dentro do nosso cartão. Então, a parte de estilo, para fazer isso funcionar, já estaria ótimo aqui. Mas a gente vai adicionar também um pouquinho de JavaScript para fazer neve nesse cartãozinho e nevar só aqui dentro. Então, vamos lá pro código, vamos fazer isso daí para finalizar o nosso cartãozinho, porque nós já nos alongamos. Então, a gente primeiro vai no arquivo de JavaScript e a gente vai criar a nossa função de criar a neve. Então, para isso, a gente vai fazer um function. Vamos definir aqui o nome, né? Então, create snow. E aí, a gente vai começar a fazer essa criação dos floquinhos de neve. Continuando aqui na nossa criação da função de neve, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui uma constante chamada snowflake. O que a gente está falando aqui? Basicamente, a gente está falando que a gente vai criar um novo elemento div no nosso documento. Então, no nosso cartão, vamos criar uma div nova ali. Isso através do JavaScript. Porque dentro dessa div é onde vai ter os nossos floquinhos de neve. Então, o que a gente vai fazer? Snowflake.classList.
add snow, que a gente já vai voltar para o CSS para fazer esses floquinhos de neve. Então, basicamente, o que a gente está falando é, a gente está adicionando a classe Snow a essa nova div que nós criamos. A gente criou aqui os nossos floquinhos, adicionou a classe, né, Snow para nossa div, e aí a gente vai, de fato, agora criar o nosso floquinho de neve. Então, a gente vai snowflake.innerText aqui, e a gente vai atribuir o texto para esse caractere aqui de floquinho de neve. Então, todos os floquinhos de neve vão ter esse padrãozinho aqui desse caractere, que é um floquinho de neve. Agora, a gente vai começar a definir primeiro o posicionamento dele, né? Como ele vai posicionar horizontalmente. Então, ele vai primeiro ficar de forma aleatória e depois a gente vai colocar a duração de cada floquinho de neve. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar snowflake.style.left e aí a gente vai colocar para ser aleatório vezes 100 mais a porcentagem. Então, aqui a gente basicamente indicou que a gente posicionou horizontalmente de forma aleatória na nossa tela. E aí, vamos continuar aqui nas definições para a animação, né? Para a duração da animação. Então, animation duration. E aí, a gente vai colocar também math.random. E aí, a gente vai colocar, nesse caso, eu vou colocar o seguinte, 3 mais 2 segundos, mais S de segundos. Então, aqui, nessa linha, a gente está definindo uma duração aleatória. Por que eu coloquei 3 mais 2? Porque eu estou definindo que vai ter uma duração aleatória entre 3 e 5 segundos para animação, tá? E aí, agora, a gente vai selecionar aonde esses floquinhos de neve vão cair. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante chamada card. A gente vai colocar um documento carry selector. E aí, vamos colocar aqui dentro da nossa classe card, lá que a gente definiu lá no HTML. Então, classe card. Pronto. Então, aqui, basicamente, a gente está selecionando o elemento card para a gente posicionar o nosso floquinho de neve. Onde tiver aqui o card, ó, é onde ele vai nevar, basicamente. Então, a gente definiu que ele vai nevar na parte de fora, né, da parte da frente do nosso cartãozinho. Então, foi isso que a gente definiu aqui. A gente vai adicionar, além disso, um novo floco de neve como um filho desse elemento card. Então, para isso, a gente vai pegar essa constante card que a gente criou, append child, e a gente vai colocar aqui o nosso snowflake. Só que, além disso, a gente precisa fazer o seguinte. Ele vai começar a criar um monte de floquinho de neve, mas a gente precisa com que esses floquinhos eles desapareçam também depois de um tempo, para que não sobrecarregue o nosso navegador. Vai ser difícil sobrecarregar, mas vai ser uma boa prática que a gente vai fazer aqui para não ficar muito floquinho de neve acumulando ali e virar uma bagunça de floquinhos de neve. Para isso, a gente vai remover o floco de neve depois que a animação estiver completa. Então, depois que ele caiu, ele é removido da tela. Então, para isso, a gente vai fazer um let animation duration first float, o nosso snowflake, né, nosso floquinho de neve, e aí a gente vai colocar um timeout nele. Então, set timeout desta forma. E aí a gente vai colocar para remover o nosso floquinho de neve, e aí aqui a gente coloca aqui a duração da animação vai ser de Então, a gente basicamente definindo um temporizador para a duração dessa animação. Então, aqui a gente está indicando, isso aqui é em milissegundos, então a gente está indicando que em 1000 milissegundos vai ser o tempo de duração da animação. E aí, a gente também tem que definir, além disso tudo, um intervalo, né, para criar esses floquinhos de neve, para continuar criando os floquinhos de neve. Porque aqui, o que a gente fez até agora, a gente definiu apenas uma leva de floquinhos de neve. Quando eles caírem e forem removidos, acabou. Então, a gente tem que colocar um intervalo para eles ficarem sempre chamando essa função de criar a neve para ficar constantemente caindo a neve. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai setar um intervalo aqui. Então a gente chama o método de criar os floquinhos e 500 também em milissegundos, tá? Então em cada 500 milissegundos ele chama essa função e cria novos floquinhos de neve. Mas uma coisa que vocês vão perceber é que se a gente der um F5 aqui no nosso cartão, não tem neve nenhuma aparecendo. Por mais que a gente tenha definido ali, né, o nosso método para criar os floquinhos, não tem nada acontecendo na tela. Isso porque a gente precisa ainda voltar, então vamos voltar aqui para o código, vamos voltar para o nosso estilo aqui, CSS, e aí sim a gente vai definir o estilo para o nosso floquinho de neve, né? Porque a gente criou ele lá, mas não definiu nenhum estilo. Aqui no script.js a gente criou a nossa classe sendo snow, ou seja, sendo neve. Então a gente vai agora pegar essa classe e vai começar a colocar os estilos nela. Mesma coisa, posição, a gente vai colocar como
absoluta. Além disso, a gente vai colocar aqui para iniciar sem deslocamento vertical. Então, a gente vai colocar translate y como 0. Então, ele vai estar sem deslocamento vertical para o floquinho de neve. A gente vai definir o floquinho de neve como branco. Além disso, a gente tem que, como a gente definiu o nosso floquinho de neve como sendo um caractere texto, a gente tem que definir o tamanho dele, porque senão ele não vai aparecer na tela. Então, para ele ficar visível, um tamanho bom, eu cheguei no número de 35 aqui para ele funcionar, de 35 pixels. Então, 35 pixels dá para ver visivelmente, ele não fica muito grande nem muito pequeno na tela. A gente vai aplicar a animação, né, para ele ficar caindo ali na tela, para a gente conseguir visualizar esses floquinhos como floquinhos de neve caindo. Então, para isso, a gente vai colocar um animation. E aqui ele já deu pra gente algumas opções, então vamos lá. Aqui a gente vai colocar primeiro para cair durante 1 segundo e do tipo linear, ou seja, de baixo para cima. De cima para baixo, no caso. Por último, a gente vai posicionar esses floquinhos de neve acima da tela para eles começarem a cair, ter aquele efeito de caindo dentro do cartãozinho ali. Eles vão começar a cair antes da gente conseguir visualizar eles, mas a gente tem que definir isso. Então, a gente vai colocar aqui no topo do nosso cartãozinho ali, a gente vai colocar uma posição -10 do viewport para a gente conseguir posicionar esses floquinhos acima, né, da tela para eles começarem a cair. E aí sim, a gente vai começar, a gente criou aqui no JavaScript a forma dele fazer esse bloquinho cair, mas agora a gente tem que, de fato, fazer essa animação funcionar. Então, para isso, a gente vai usar os keyframes para a nossa animação. Então, a gente colocou aqui que a animação vai ser do tipo, né, de cair, e agora a gente vai fazer, de fato, a animação para esse movimento da queda dos floquinhos de neve. Para isso, a gente vai fazer 0%, vocês já vão entender o porquê, -50 px, 100% vai ser no top 900 px. O que a gente está dizendo aqui, né? Isso aqui a gente está definindo, então, a animação para o movimento da queda dos floquinhos de neve. E a gente está falando que ele vai iniciar acima do topo do cartão, ou seja, em -50 px, então ele tá -50 acima do topo. E quando a animação estiver completa, ele vai estar a 900 pixels abaixo do nosso cartão, né? Em relação ao topo, ele vai estar a 900 pixels. Só que o nosso cartão tem 500, então ele vai terminar abaixo do fundo do nosso cartão, para ele realmente desaparecer ali e ficar só dentro do nosso cartãozinho. Então a gente não vai ver ele nem iniciando, nem ele finalizando, porque ele vai como se fosse continuamente caindo e vai sumir dali. Basicamente, a gente definiu aqui aonde vai ser a animação para esse movimento da queda do floquinho de neve. Então, se a gente voltar aqui no nosso cartão, dá um reload, vocês não vão conseguir ver nada ainda, porque falta um último detalhe. Aqui, pessoal, eu fiz só um leve errinho, não tá funcionando a nossa criação de neve, porque eu coloquei quase que uma chamada recursiva aqui, meio maluca. Fora da função, tá? De criar a neve, que a gente vai colocar um intervalo para ficar chamando a função, né? Porque não faz muito sentido chamar a função dentro dela. Enfim, por isso que não tá... Antes não tava criando os floquinhos de neve. Então, depois de corrigir isso daqui, agora ele já funciona, os floquinhos de neve, tá vendo? Como ele tem intervalos diferentes de cair, eles são aleatórios e aí eles caem só aqui na parte de fora do nosso cartão. Se a gente abrir, ele continua caindo só nessa parte, ele não cai na de dentro. E basicamente é isso que nós temos para o nosso cartãozinho de Natal. Mas lembra que eu falei para vocês, a gente até adicionou a biblioteca, voltando aqui pro código, a gente colocou isso daqui, esse script. Esse script é para essa biblioteca aqui de animações. Lembra que no começo eu falei que essas imagens aqui, elas são do tipo SVG? Essas imagens possibilitam que a gente faça animações com esses ícones que a gente colocou, tanto com a casa, quanto com a árvorezinha, quanto com a decoração. Então, a gente consegue fazer algumas animações também utilizando essa biblioteca. Então, eu tinha feito aqui, eu vou só colocar para vocês, eu tinha feito algumas... Eu tava entendendo um pouco sobre essa ferramenta, nunca tinha utilizado. Então, eu coloquei, né? Eu tava utilizando no contexto de timeline aqui para fazer essas animações. Então, eu fiz a animação dos ícones, né? Que inclui a casinha e a árvore, e também do ícone do topo, né, que se a gente for ver aqui o ícone do topo, é aquela decoraçãozinha do nosso cartão. Depois de colocar, eu vou até deixar, inclusive, linkado no vídeo aqui embaixo, na descrição, o link que vai para documentação dessa biblioteca. Tem muita coisa legal e dá para animar de muitas formas. Mas aqui eu basicamente fiz uma animação simples, realmente, para entender como ela funcionava. Então, quando a gente volta aqui pro nosso cartão e dá um reload, tá vendo? Ela faz essa animaçãozinha. Ele rotaciona esse daqui de cima e esse daqui
que aparecem como se tivesse um pulinho, né, quando a gente recarrega a página. Essa biblioteca, ela faz várias animações, dá pra fazer essa árvore ficar rotacionando também, entre várias outras coisas. Esse era um projeto inicial, uma ideia aí de cartão de Natal pra vocês, utilizando bastante CSS, principalmente, né, pra mexer com as animações e com o estilo do nosso cartão. Eu espero que pro primeiro tutorial de programação esteja entendível pra vocês, que vocês consigam reproduzir todos os arquivos adicionais, né, as imagens, tudo que a gente precisa pra fazer esse cartão, inclusive o código-fonte vai estar aqui na descrição, lá pro link pro meu GitHub, que vai estar tudo completinho, explicado linha a linha, igual eu falei aqui pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu espero que vocês façam. Se fizerem esse cartãozinho e enviarem pra alguém, me marca lá no Instagram, que eu quero muito ver vocês fazendo esse cartãozinho e marcando outras pessoas, enviando pra parentes e tudo mais. E se você gostou, quer ver mais tutorial desse tipo aqui no canal, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!